Fala galera do Império Remista, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso pós-jogo de Vila Nova 1, Clube do Remo também 1. Antes de começarmos a falar sobre esse jogo aí, gostaria de estar pedindo a vocês que vocês possam se inscrever no canal, bem aqui do lado, não paga nada. Já passamos aí de 3 mil inscritos, nosso canal tem muito a crescer. Não esquece de hypar o nosso vídeo, não esquece de compartilhar e não esquece de deixar o teu like para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para outros torcedores do Clube do Remo e também torcedores de outros clubes, né? Aproveitando, dando a recado aqui do nosso amigo Marcos William, para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos da Série B, principalmente os jogos do Leão Azul, rumo à Série A, se Deus quiser. É só entrar em contato no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, ou aqui do lado no DDD 91 99805 2068. Fala que você é inscrito aqui no nosso canal e receba testes grátis para que você possa avaliar a qualidade. Eu tenho aqui em casa, super recomendo. E você dizendo que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ter preços especiais, beleza? Bom, falando um pouco sobre o Clube do Remo, sobre o jogo de hoje, né? Eu vou fazer aqui duas análises, como torcedor emocionado e como torcedor realista, que age com razão, tá? Bom, torcedor emocionado, a gente tem que pensar assim, né? Pô, 2 jogos fora, de 6 pontos, o Remo conquistou 4, né? 3 pontos diante do Amazonas, mesmo não jogando um futebol bom, como há muito tempo não joga, né? Com exceção do jogo do Criciúma, porém não fizeram os gols. E o jogo de hoje, que mais uma vez o Remo não jogou nada e empatou sem merecer, essa que é a realidade. Achou um gol ali e saímos com muita sorte de campo com 1 ponto, né? Isso ninguém pode passar a mão na cabeça e não pode passar o pano também. Não podemos só agir na emoção. Falando com razão, o jogo terrível do Clube do Remo, com relação à escalação, é que eu vejo muitos canais do Clube do Remo, né, criticando o Antônio Oliveira, muitos torcedores criticando o Antônio Oliveira. A gente sabe que o técnico do Remo é um cara limitado, mas se vocês me perguntarem, eu agindo com a razão, eu diria para vocês que ele errou em 2 momentos. O primeiro deles eu vou falar agora. Eu não consigo entender como o Nathan Santos consegue ser titular no lugar do Marcelinho. Eu acho que o Remo já começa perdendo por aí, né? O Marcelinho é um cara que defende melhor e que ataca muito melhor. Então, eu não consigo entender a escalação de titular já há 10 jogos, né? 10 jogos, eu acho, do Nathan Santos. E aí, o Remo começa, você sabe a escalação, daquela forma, né? Recuado, retrancado. Apesar de não ter o Vila Nova ter tido muitas oportunidades claras de gol, mas sufocou o Clube do Remo, né? Colocou o Clube do Remo na roda. E o Remo teve uma única oportunidade. Foram duas no jogo todo, né? Uma única oportunidade do primeiro tempo, que foi aquela bola que sobrou ali para o João Pedro, que estou de fora da área ali, o goleiro do Vila Nova conseguiu fazer uma boa defesa, né? A realidade é que o Clube do Remo não tem meio de campo. Luan Martins, na minha opção, era a melhor escolha hoje, porque senão teria o Nathan Camargo, que é mais característica de segundo volante. Pedro Castro nem se fala. E aí um outro cara que estava sem ritmo, que é o cara que veio lá da ABC de Natal, que nem joga, que é o Madison, né? Mas enfim. Então o Luan Martins fez uma partida terrível. O Jadson há muito tempo vem fazendo uma partida terrível. E o Diego Hernandes, que está claro que jogar de armador como 10 ali não é a função dele. O cara é atacante. O primeiro ponto é aí. Automaticamente, não tendo meio de campo, o time deixa de existir, porque a bola não chega para o ataque. Pedro Rocha não apareceu hoje. João Pedro é um cara que vai dar muita alegria para a gente, mas a bola não chega para o cara. E o Nico Ferreira é aquilo que você já sabe, né? Teve aquele lampejo ali, beleza, parabéns, mas é isso aí. Se bem que ele é um cara muito esforçado, que voltou muito para defender ali, principalmente a avenida do Natan, que já falei para vocês, não marca, não ataca, enfim. Virou o segundo tempo, o nosso técnico ali enxergou o erro, tirou o Luan Martins, tirou o Jadson também, e o Remo continua sendo o Remo, né? Então eu acho que o segundo erro do técnico foi quando ele
Depois ele colocou o Natan, o pescador ali, beleza. Que é um cara que tem qualidade, mas está fora de ritmo. É um cara que também não marca, só olha. E o erro foi ter colocado o Regis. E ter tirado ali o Nathan Santos. Na minha humilde opinião ali, era para trocar lateral por lateral. Que era para colocar ali o Marcelinho no lugar do Nathan Santos. Porém, ele colocou o Regis, que não faz nada. Colocou o Marrone para jogar praticamente de lateral direito. E ali embolou, fez uma salada. E ali o Remo perdeu todas as possibilidades que tinha de tentar fazer alguma coisa no jogo, né? Até que numa falha, eu pergunto como é que um atacante, um centroavante consegue pegar ali, fazer ali praticamente uma embaixadinha dentro da grande área, pequena área do Remo e fazer aquele gol ali. E aí, a gente achava, eu particularmente achava que o resultado já tinha ido pro brejo, né? O Remo não criou uma jogada, deu dois chutes a gol no jogo todo. E Pedro Rocha ali cobrou aquela falta e o Remo conseguiu fazer o gol contra e saiu ali com o resultado na sorte. Mas é aquilo que eu falei para vocês, seria um jogo difícil. Eu não consigo entender como que um time na quinta colocação não consegue se impor, colocar um padrão de jogo, colocar um ritmo de jogo, né? É aquilo que eu falei para vocês já há um tempo aqui atrás. Se o Remo pegar um time mais qualificado, vai ter muita dificuldade. E é aí que mora o perigo, né? Porque agora faltam 12 jogos. O Remo tem aí um jogo totalmente factível em Belém de Vitória, um jogo no Bainão, um gramado menor, Caldeirão. E depois tem o jogo contra o Volta Redonda. O problema é que o Remo consegue jogar nada. E aí o pessoal coloca a culpa tudo no Antônio Oliveira. Mesmo o Antônio Oliveira sendo um cara limitado, e eu critiquei, continuo criticando ele aqui, mas não vou pedir a saída dele porque ele não vai sair. O cara não consegue entrar em campo para jogar pelos caras. Eu não consigo, vocês não conseguem, jogadores de outros times não conseguem. O Remo, ele não tem técnico, mas tem um bom elenco, porém esse bom elenco não está desempenhando o papel. Está na hora do Jadson pegar um banco. O Caio Vinícius faz muita falta, né? Então ali, ó, eu sinceramente tirava ali o meu meio de campo para o próximo jogo do Remo seria o Caio Vinícius, colocava o Pavani, de repente colocava até mesmo o Natan Pescador e colocava o Diego Hernandes para brigar lá por uma vaga no ataque na frente que não tem condições. Então, era muito interessante que o Remo tivesse ganhado o jogo, não é? Para que pudesse, sabe, encostar mais ali próximo, porque a Chapecoense vai jogar amanhã em casa, mesmo sendo um jogo difícil. Mas enfim, foi um jogo mais uma vez muito decepcionante. O Remo não vai passar disso, infelizmente, né? Como eu falei, tem técnico, tem uns caras que não desenvolvem um bom papel, ou a diretoria chama os caras ali, promete uma premiação por jogo, por vitória, para ver se os caras dão sangue, por mais que vocês achem que seja errado. Os caras já ganham um salário muito grande, mas como eu falei para vocês, só quem tem a perder é o Remo está investindo muita grana com o propósito ainda de subir. Tem chance? Muita chance, porém, precisa fazer o dever de casa, né? Tem confrontos diretos aí, como Remo e Chapecoense em Belém, Remo e Goiás. E se o Remo jogar como está jogando fora, aí vai ficar muito difícil a subida do clube do Remo, tá? Então, mais uma vez aí, os jogadores deixaram muito a desejar. Eu não consigo entender. O Remo não tem um meio de campo que pegue a bola, entendeu? Que vá para frente, vá para, sabe, para o ataque, a fim de tentar fazer uma jogada individual, de chegar ao meio de campo chutando no gol. Cara, a gente há muito tempo não vê o Jadson chegando, chutando no gol. A gente não vê o Diego Hernandes chutando no gol. A gente não vê um cabeça de área dentro da área para fazer alguma coisa. É todo o tempo time retraído, recuado. A gente não vê o meio de campo do Remo propondo o jogo, pegar a bola e fazer ali um facão, 1-2. Não existe isso. É o meio de campo totalmente omisso, o meio de campo que olha, que recua, que quando pega a bola é toquinho para o lado, é toque para zagueiro, entendeu? É um time medroso, é um time covarde, entendeu? E aí eu pergunto para vocês, a culpa não é só do Antônio Oliveira. Como eu falei, o cara escalou ali o que tinha de melhor, desde que ele tenha ciência que o Nathan Santos e o Diego Hernandes não têm condições de ser titulares, que o Jadson não tem condições de ser titular. Hoje a questão do Luan Martins foi uma opção, entendeu? Como eu falei, eu também, se fosse no lugar dele, colocaria também. A única mudança que eu colocaria de cara seria o Marcelinho no lugar, como eu falei para vocês, do Nathan Santos, né? Então é isso aí, 1-1, que o Remo achou o gol. Na realidade, um empate com sabor de vitória para a gente, se nós formos analisar realmente o que foi o jogo.
E o Remo precisa melhorar muito, muito, muito. É inadmissível. O time ali do Vila Nova não tem nada demais, mas é um time comum que consegue tocar bola, coisa que o Remo não consegue fazer há muito tempo. Então é isso aí, gente. Basicamente aí, não vou falar aqui de jogadores individuais. A gente não tem como um ataque, ver como um ataque se destacando com o meio de campo inexistente que a gente tem. Resta rezar, torcer para que tenha lampejos. Nós falamos semana passada que, mesmo ficando feliz com a vitória de 3-1, o time do Amazonas é um time muito fraco, é um time que está rebaixado junto com o Paysandu. Para mim, na minha opinião, são dois times que eu posso cravar aqui que já estão rebaixados. Amazonas e Paysandu. Então, não tem como mensurar. E nós tínhamos falado semana passada que se o Remo pegar um time mais qualificado jogando essa bolinha que está jogando, vai ter extrema dificuldade. Então, as informações basicamente foram essas. Somente colocar aqui em cima da mesa a minha análise. Eu queria ouvir muita opinião de vocês aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.